Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você curte vídeos assim, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, que toda semana tem vídeo novo. E bora pro caso de hoje. Emmett Louis Till nasceu em Montgomery, em Chicago, em 25 de julho de 1941. Ele era filho único de Louis e Mamie Till. Segundo alguns relatos, Mamie era uma mulher extraordinária. Ela se destacou tanto na vida acadêmica quanto na profissional. Ela foi a quarta aluna negra a se formar na Argo Community High School, nos subúrbios de Chicago, predominantemente branca, e a primeira aluna negra a entrar no quadro de honra A da escola. Já seu pai, Louis, ele era um soldado do exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E Emmett nunca chegou a conhecer, já que seus pais se separaram um ano após o seu nascimento e 3 anos depois, sua mãe recebeu uma notícia do exército de que Louis havia sido executado por má conduta intencional enquanto servia na Itália. Aqueles que conheceram Emmett diziam que ele era uma criança muito responsável, engraçada e contagiante. Ele foi acometido de poliomielite aos 5 anos de idade, mas ele conseguiu se recuperar completamente, exceto por uma leve gagueira que permaneceu com ele pelo resto da sua vida. Em agosto de 1955, o tio-avô de Emmett ele foi até Chicago visitar alguns parentes e ele planejava levar um de seus primos de volta para o Mississippi para visitar outros parentes. O primo dele se chamava Wheeler Parker. Na época, o Emmett tinha 14 anos e ele implorou para a mãe dele para que ele pudesse voltar com o tio dele e fosse para o Mississippi passar umas férias, para poder também visitar os parentes e ficar com o primo dele. A mãe dele relutou um pouco em não querer deixar, porque ela tinha outros planos deles viajarem e fazerem outras coisas, só os dois. Mas por tanta insistência dele, ela acabou cedendo e acabou deixando ele ir com o tio-avô para o Mississippi. Então ela coloca ele num trem e ele vai até lá. E antes disso ela lhe dá um anel, que era do pai dele, que tem as iniciais do pai, que é L-I-T, Louis Till. Então entrega para ele e assim ele viaja e essa foi a última vez que ela viu o filho dela. Mas antes mesmo de partir, a mãe dele lhe deu um recado. Ela falou para ele se comportar, porque ela sabia que ele gostava de fazer brincadeiras, de fazer coisas engraçadas. E essas coisas poderiam não ser bem vistas no Mississippi, já que Chicago e Mississippi eram mundos completamente diferentes, sendo que naquela época existia muito racismo. Então a preocupação dela era essa, ele se comportar para não ter nenhum problema quanto a isso. Em 24 de agosto, Emmett estava com seu primo Kurt Jones na igreja, onde seu tio-avô estava fazendo uma pregação. Então eles saíram de lá e eles foram encontrar um grupo de amigos, que era um grupo de amigos da cidade, enfim, e eles se encontraram na frente de uma mercearia. Essa mercearia chamava Bryant, e os responsáveis pela mercearia eram o casal Roy Bryant, de 24 anos, e a Caroline Bryant, de 21 anos. No momento em que o Emmett e os amigos entraram na mercearia para comprar doces, a Caroline estava sozinha, ela estava no caixa. E ele, sempre muito brincalhão, que nem eu falei no começo, ele gostava de brincar e tudo mais, sua mãe já tinha dado o alerta para ele se comportar. Mas ele foi, entrou na loja e saiu e deu um assobio e falou tchau, tchau, baby, bye, baby. E ela interpretou de um jeito ruim. Ela não gostou e ela começou a afirmar e a falar para as pessoas o que tinha acontecido, só que ela deturpou toda a informação, todo o acontecimento que tinha ocorrido naquele momento. Ela disse que o Emmett entrou na loja, se insinuou para ela, pegou nela e falou coisas que ela não gostou. E isso não chegou bem aos ouvidos da comunidade. E no momento o marido dela estava viajando, mas quando ele voltou, ele ficou sabendo dos boatos e ela contou a versão dela. E ele, muito bravo, foi tirar satisfação com o Emmett na casa do seu tio-avô. Então, enfurecido com essa informação, o Roy, que é o marido da Caroline, ele pede ajuda para o irmão dele, o meio-irmão dele, que é o Jay Milan. Eles vão até a casa do Mosey Wright, que é o tio-avô do Emmett, enquanto ele estava hospedado lá. Eles chegam lá e eles pedem para ver o Emmett e o tio dele começa a falar que não precisava chegar nisso e ele não sabia realmente o que estava acontecendo, ele estava com medo, querendo proteger o sobrinho dele.
Mas não adiantou e eles conseguiram pegar o Emmett, colocaram ele atrás do carro, que era uma caminhonete. Eles o levaram para um galpão de plantação que ficava na cidade vizinha chamada Sunflower County. Lá eles espancaram o Emmett, arrancaram-lhe um olho, deram um tiro nele e, além disso, amarraram um escaroçador de algodão de 32 quilos no pescoço dele com arame farpado e jogaram ele no rio Tallahassee, que fica em Pasadena, no Mississippi. O corpo de Emmett foi encontrado 3 dias depois boiando no rio, mas ele estava tão desfigurado por causa de todas as lesões que ele tinha recebido que o tio dele não conseguiu identificar ele. Ele só conseguiu identificar pelo anel que a mãe dele tinha dado para ele um dia antes da viagem. As autoridades locais queriam enterrar o corpo de Emmett o mais rápido possível devido às lesões e ao estado que o corpo já se encontrava, mas a mãe dele não permitiu e exigiu que o corpo do filho fosse enviado a Chicago para que o enterro e o velório dele fosse feito lá. Já no funeral, Mamie, que é a mãe de Emmett, ela ficou chocada pelo estado que o filho dela tinha ficado, o que ele tinha sofrido, e ela exigiu que fosse aberto o caixão, que o velório fosse feito de caixão aberto e que todo mundo que pudesse e quisesse poderia tirar foto, porque ela queria que as pessoas olhassem e registrassem o que o filho dela passou devido ao racismo da cidade em que ele estava. Jet, uma revista semanal afro-americana, publicou uma foto do cadáver de Emmett e logo a grande mídia pegou a história. E menos de 2 semanas depois do enterro de Emmett, os irmãos Mila e Bryant foram a julgamento em um tribunal segregado em Sumner, no Mississippi. Havia poucas testemunhas além de Mosey Wright, o tio-avô de Emmett. E, estranhamente ou propositalmente, o júri era formado apenas por homens brancos. O julgamento dos dois foi muito rápido e em 23 de setembro eles foram inocentados. E o júri alegou que não haviam provas suficientes de que aquele corpo encontrado no rio era de Emmett. Muitas pessoas em todo o país ficaram indignadas com a decisão e também com a decisão do Estado de não indiciar Mila e Bryant pela acusação separada de sequestro. Nessa época, o racismo imperava e mesmo o tio de Emmett ter sido a testemunha no julgamento e apontado que aqueles dois é que tinham ido na casa dele, pegou o Emmett e o levou, não foi suficiente para usar isso como uma prova de que foram eles que cometeram o assassinato, infelizmente. Em janeiro de 1956, os irmãos acusados do assassinato do Emmett, eles deram uma entrevista para uma revista e eles ganharam $4.000 por isso. E nessa entrevista eles admitiram que eles realmente sequestraram e assassinaram o Emmett Till. E eles só contaram isso porque eles tinham a proteção da lei do duplo risco. Ou seja, essa lei permite que a pessoa não seja condenada, não seja julgada por algo que ela já tenha feito 2 vezes. E uma notícia que chocou todo mundo, 60 anos depois, a Caroline Bryant, ela vai até a mídia e ela confessa que tudo que ela tinha falado era mentira. No livro Sangue de Emmett Till, do autor Timothy Tyson, Caroline, aos 72 anos, admitiu que ela havia inventado seu testemunho e que Emmett nunca tinha se insinuado para ela. A história de Emmett se tornou um símbolo de resistência e luta para o movimento americano. Seu nome está em marcos espalhados por vários locais do Mississippi para que o povo americano nunca se esqueça de tamanha injustiça. A morte influenciou para sempre a história de luta do movimento negro. Mamie Till, a mãe de Emmett, ela morreu de insuficiência cardíaca em 2003. E também reconheceu que o que aconteceu com seu filho ajudou a abrir os olhos dos americanos para o ódio racial que assola o país, e fazê-lo ajudou a despertar um movimento massivo de protesto pela igualdade racial e justiça. Décadas depois da morte de Emmett, foram produzidos vários filmes e documentários, e entre os mais conhecidos está o documentário investigativo de 2003, que se chama The Murder of Emmett Till. E as próximas produções incluem Till, que vai ser dirigido por Jesse Williams, e também O Rosto de Emmett Till, que é uma minissérie da HBO produzida por Jay-Z e Will Smith.
Esse caso teve comoção no mundo inteiro e ainda tem, ele ainda é um marco importante, né, contra o racismo, mas infelizmente ele teve que pagar com a vida por causa do preconceito de algumas pessoas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu o vídeo, me deixa um joinha. Se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo e a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!